Com 15 anos começou a fazer stand-up comedy. Na altura, Manuel Rosa era um adolescente no meio de adultos, por vezes em bares pouco aconselhados, mas já mostrava a vontade de fazer da comédia profissão. Hoje, aos 21 anos, e após ter desistido do curso de Estudos Gerais, dedica-se a 100% ao humor. Em palco já faz stand-up há 6 anos, no YouTube terminou recentemente o primeiro projeto Disnarrativo. Apresenta o curto-circuito na SIC Radical e é uma das caras do Vorten Mockfest. Fora da comédia, quem esteve nos 50 anos do 25 de Abril ouviu-o a discursar perante uma praça do Rossio cheia, em Lisboa, no dia em que celebramos a liberdade. Bem-vindo, Manuel Rosa. Muito obrigado. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Ó Diamantino, diz-me lá uma coisa. Se tu ainda confundes hackers com ácaros, como é que vais proteger o site da nossa joalharia? Não te preocupes. Eu tenho alguém que pode fazer isso por mim. Ai, pode? Claro que pode. Proteja os seus computadores de hackers e vírus a partir de 1,70€ por mês. Com as soluções Smart de cibersegurança, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Obrigado por esta introdução. Adorei. O Manuel está a dizer isto. Nós aqui desconstruímos logo, não, Força. não é preciso. O Manuel está a dizer isto porque eu não gravei a introdução. Também não te queria pôr em xeque. Não. Eu assumo os meus erros. Vou gravar a introdução depois. Desculpa, Manuel. Mas eu gostava só de, mesmo não tendo ouvido a introdução, queria-te só dar aqui os parabéns pelo humor à primeira vista. Epá, já me está a comprar. Ainda começou. A entrevista correu bem, porque é que achas que eu estou a fazer isto? Não, mas honestamente queria-te mesmo dar os parabéns pela consistência aqui ao longo dos anos e por ser um espaço onde a malta mais niche, como é o meu caso, a malta mais mainstream, consegue vir aqui largar as suas ideias. Tu és mais de niche? Eu sou mais de niche. Porquê? Eu não sou. O meu objetivo é ir para o mainstream. Mas ainda te vês como comediante nicho? O que é que tu achas? Eu não respondo a perguntas aqui, Manuel Rosa. Creio que sim. Mas ou seja, sentes que és de nicho porque ainda não atingiste um público, mas o teu humor é mainstream? Ou não? Ou o teu humor é que também está focado num nicho? Eu honestamente não foco o meu humor em nada. Ou seja, eu foco o meu humor naquilo que eu gosto, naquilo que eu acho que as pessoas vão gostar. Quando é stand-up vou testando, que é uma forma de conseguir chegar a esse meio termo entre aquilo que eu gosto e aquilo que as pessoas gostam. Nas redes sociais acaba por ser um pouco a mesma coisa, que é, começo a fazer um certo tipo de vídeos, vejo como é que esses vídeos correm do ponto de vista de reações e depois vou adaptando até chegar a esse meio termo. O objetivo é chegar ao mainstream. Mas ou seja, dirias que o género de piadas que fazes, à partida, conseguem agradar a um público em geral, certo? Não só. Creio que sim. Pronto, ou seja, nesse sentido, o potencial é mainstream, não é? Sim. Então tu concordas? Eu concordo que o potencial é mainstream, okay. Claro, sim. Olha, fico feliz, gostei. Vamos começar pelo início mesmo da tua. Na altura, se calhar tinhas algum pudor até em chamar carreira, mas a verdade é que começaste a fazer stand-up com 15 anos. Uhum. O que é que te fez nessa idade olhar para especificamente stand-up comedy e pensar, é mesmo isto que eu quero fazer para a minha vida? Sabes que eu tenho aqui uma história que eu nunca contei e só me veio à cabeça. Vais contar agora? Vou contar agora. Impressionante. Só em exclusivo. Vamos. Só me veio à cabeça há pouco tempo. Mas eu sempre. É aquela coisa que a maior parte dos humoristas dizem, que é sempre gostei de estar em palco, centro das atenções. Uhum. Essa história em toda. Em palco, ou seja, desde peças de teatro. Okay. Isto que eu te vou contar. Palco literal. Exato. Então. Lembro-me de estar no carro com os meus pais e ouvir um anúncio numa rádio qualquer a dizer que abriram as inscrições para o The Voice Kids. Eu nunca soube cantar, sempre fui desafinado, mas eu meti na cabeça que eu adorava ir ao The Voice, eu queria estar em palco, queria ir para a televisão, e isso foi uma coisa super inconsciente e que eu não pensei nisso depois, durante uma série de anos, e veio-me esta memória aqui à cabeça e lembro-me de chegar a ligar do telefone fixo de minha casa, que entretanto paz à sua alma, não é? Certo. Mas para o The Voice, nunca aconteceu. Não sei se foi a minha mãe a boicotar e nunca me disse. Portanto, se calhar ainda vou ter aqui uma conversa séria com a minha mãe. Era interessante perceber quão fundo foi esta inscrição no The Voice. Sim, a verdade é que acabou por não acontecer. Não houve sequer aquelas provas de
prévias de vais cantar para produtores. Infelizmente para mim, porque eu adorava. O que é que levarias ao The Voice Kids? Eu acho que levava O que uma. é que ias cantar? Epá. E em que equipa é que ficava já? Mas é que eu sei exatamente. Desculpa. Isso é bom, mas eu não me lembro quais é que eram Os mentores na altura. os mentores na altura. Deve pá. ter sido a primeira edição. Epá, possivelmente a primeira edição da Voice Kids, se tu conseguires chegar aí aos nomes, eu já estou uma resposta. Mas responde-me Mas à a música, música é, e isto vem-me logo à cabeça, eu não me lembro da música, posso tentar aqui cantar um pouco, porque é uma música do Tim a Sol, acho eu, que era uma música que eu adorava quando era mais novo, que era aquela assim: eu queria ser astronauta. Pronto, não vou cantar o Sei resto. bem, sei bem. Mas eu adorava essa música. Então, a primeira edição Chorava. do The Voice Kids em Portugal foi em 2014. Terá sido Certíssimo. esta? Sim. Raquel Tavares, Anselmo Ralph, Daniela Mercury. Eu Viraram sei- os três, podes escolher. Anselmo. Anselmo, Eu de caras. adorava o Anselmo. De caras, sim. Eu adorava o Anselmo e, aliás, na EBI, onde eu andei, do 5º ao 6º Bem, ano. eu já não ouvia a termo EBI há muito tempo. Mas foi onde Escola eu Básica andei. Integrada. Eu Exatamente, também Escola Básica andei Integrada. numa. Certo. E eu lembro-me que o que estava a bater era Anselmo, Ralph e Badocha. Uhum. E então teria de escolher Anselmo. Não Não me sei se na toca. altura já consumia, mas agora, Certo. depois de alguns anos, escolheria certamente Anselmo Ralph, até porque eu gosto muito dos óculos dele, acho que tem muito estilo. Mas nós falámos uma vez até para este podcast durante a pandemia, Uhum. até portanto à distância, Zoom, não é? Queres Aquelas saber uma coisas. coisa? Pá, eu estava em Diz-me. pânico porque eu gravei aquilo no meu quarto, na cama, sentado na cama, possivelmente por fazer, quase certamente. E eu tenho 2 irmãos e vivia com os meus pais. Sim, vivia. Pá, eu basicamente avisei toda a gente: atenção, que eu vou gravar uma entrevista e tal. Pá, se tu ouvires o áudio com atenção outra vez, ouve-se a minha mãe aos berros com um dos meus irmãos mais novos lá ao fundo. Pá, que é uma. Guardo com carinho. Bem, é aquelas gravações de pandemia Sim, tinha que sim. ser assim, não é? Claro. Sim. Também passei às vezes por essa experiência em alguns episódios. Mas tu dizias na altura, e tinhas 16 anos e 50 e tal atuações, ainda nem tinhas feito 17, Uhum. que gostavas de viver do stand-up, mas para isso era preciso ter conteúdo na internet. Ou seja, já demonstravas quase ter um plano na tua cabeça de como é que poderias tornar-te profissional de stand-up, especificamente, mas da Uhum. comédia. Logo a partir dos 15 anos, quando começas a fazer stand-up, levaste logo isto como uma profissão? Eu sinto que não levei logo como uma profissão, na medida em que não me dediquei a isso a tempo inteiro, não é? Continuei na escola, depois ainda fui para a faculdade, mas comecei a levar um pouco mais a sério, mesmo não tendo muitos seguidores e ser um Instagram pessoal, aquilo que eu publicava. Ou seja, se eu quero fazer isto, eu vou tentar replicar as pessoas que estão no sítio onde eu quero estar. E então comecei a tentar replicar de certa forma o Instagram. Se tu me dizes assim, começaste a levar aquilo como uma profissão, não, mas tentei aproximar-me de quem o fazia, percebes? Onde eu sinto que comecei a levar mais isto como uma profissão foi na faculdade. E pá, eu estava nas aulas e estava a escrever guiões. Eu inicialmente comecei a gravar uns vídeos na vertical para o Instagram. TikTok foi onde acabou por ter mais tração. E eu estava nas aulas a editar esses vídeos assim com um fone escondido. Estava a escrever guiões. Guiões de... para esses vídeos, eram pequenos monólogos assim, Sim. de 1 minuto. Eu lembro-me de ver algo. Sim. E eu lembro-me de estar nas aulas a fazer isso e pensar: epá, eu estou a dar muito mais atenção a isto do que a qualquer outra coisa das aulas, não estou a fazer nem uma coisa bem nem a outra. E então eu sinto que foi só depois com a saída da faculdade, que não cheguei a acabar o curso, que me profissionalizei mais. Pronto. Tu estavas a estudar estudos gerais, certo? Exatamente. Foi o curso do Carlos Coutinho Vilhena também. Sim, já viste. Foi por isso? Foste influenciado também? Fui certamente sentido? influenciado, não só nisso como noutras coisas, mas aí também, porque epá, no fundo eu já sabia aquilo que eu queria fazer, não é? Ou na altura sabia se calhar até mais do que sei agora, porque agora falaremos disso eventualmente mais à frente. Sim. Mas naquele curso eu poderia fazer o meu próprio currículo e estudar aquilo que verdadeiramente me interessava. Então fui mais para o cinema, fui mais para a filosofia. Foi fixe, eu gostei muito. Fizeste quanto tempo do curso? É assim, eu fiz 1 ano e meio, um semestre e meio. Eu deveria. Cadeiras feitas? Quase 2. É assim, eu devia ter feito 15 cadeiras, fiz 8. Então, Mas em minha defesa foram 8 que foram 12. Mas houve ali umas complicações nos serviços académicos, também da Faculdade de Letras. Não sei se está aqui alguém a ouvir, mas eu tenho-vos a dizer que aquilo funciona muito mal. Mas então porquê é que sais do curso?
Eu saio do curso para me dedicar a 100%. E aliás, Numa altura em que já atuavas regularmente. sim. No fundo foi para pôr todas as... E começaste a partir desse momento em que sais do curso, começas a viver da comédia? Não. Ainda demora um tempo? Sim, demorou bastante tempo. Mas eu saio do curso e a minha decisão foi: eu vou parar de fazer vídeos de curta duração e vou passar para um conteúdo com mais cabeça, tronco e membros, para me poder dar um pouco mais a conhecer e não ser só uma pessoa que está a dar um guião, para dar ali um pouco mais de Para personalidade. justificar aos teus pais que estavas a fazer uma coisa a sério. Ora, aí está. A verdade é essa. Pais, tudo bem que abandonei aqui o vosso plano de filho, mas vou agora para uma coisa mais séria e pronto, então foi isso que eu tive O disnarrativo, fazer. neste caso. Exatamente. Também já Sim, falaremos dele. Mas ainda sobre esse tempo inicial em stand-up comedy, como é que era ser o mais novo numa noite? Por um lado, podias sentir algum tipo de pressão extra, até tinhas que te validar perante pessoas mais velhas, não é? Sim. E talvez, não sei se foi esta a tua experiência, Certo. mas calculo que também possa existir algum paternalismo, que é tipo, agora está aqui este puto Sim. com 15 anos a achar que tem graça. Por norma, fui sempre muito bem recebido. Claro que há algumas situações de paternalismo pelo caminho, mas do ponto de vista da pressão, eu sempre fui recebido, quando era mais novo, pelo público de forma bastante empática, porque era mais novo e o público reconhecia isso, davam-me um desconto. E foi interessante que eu, à medida que fui crescendo e fazendo stand-up, eu fui, se calhar também depois dependeu sempre do meu texto, mas fui sentindo o público a pôr mais à prova como punha qualquer outro comediante e a perder essa camada protetora da empatia por ser um adolescente que estava aí para palco. Mas a maior parte dos comediantes sempre me receberam mesmo muito bem e ainda grandes amigos de hoje em dia, já na altura me trataram super bem. Hoje em dia tenho uma relação diferente com eles do que era na altura, mas que só se proporcionou porque não me trataram como uma criança que era na altura. Isso foi muito fixe. E mesmo nos temas que abordavas, porque eu lembro-me de alguns beats teus da altura, até Sim. do Talisca e coisas desse género. Grande Talisca, sim. Falavas também às vezes da escola, não? Possivelmente, Acho que sim. Da minha professora de Max. Portanto, os temas eram à partida bastante diferentes daqueles temas que verias um comediante mais adulto a falar de relações ou de ser pai ou coisas desse género. Que dúvidas é que surgiam por teres aquela idade num meio que era de pessoas mais velhas? Sabes que há uma coisa que, por tu não teres grandes experiências, tanto de vida como diária, como stand-up, é uma ramificação dentro da área, não é? Porque um comediante não faz só stand-up, dificilmente faz só stand-up. Tu acabas por não ter grande consciência daquilo que tu estás a fazer. E por não teres consciência, tu acabas por... Tu fazes. Tu não pensas muito duas vezes. Eu acho, vais experimentando. Vais experimentando. E eu acho que a cena de eu ter começado muito cedo... Ou seja, desculpa interromper, uma certa ingenuidade que te ajuda no início, é isso? Claro, essa inconsciência daquilo que eu estava a fazer ajudou-me a fazer certas coisas e a perder o medo talvez de algum ridículo que eu não sei se teria coragem de perder agora com a idade que tenho. Mais à frente também eu valorizo e admiro mesmo imensas pessoas que começam a fazer stand-up numa idade mais avançada. É preciso coragem para tu te meteres em palco e te sujeitares ao escrutínio de estranhos quando já tens muitas coisas na cabeça, quando tens mais noção de percepção, quando tens mais noção do que é estar do outro lado. Eu quando comecei a fazer stand-up com 15 anos, a primeira atuação que fiz, eu tinha visto um espetáculo de stand-up ao vivo. Que era qual? O do Salvador Martinha. O Cabeça Ausente. O Cabeça Ausente. O Cabeça Ausente. Ou seja... Capitólio. Exatamente. O facto de eu não ter muita consciência de nada também me deu liberdade e me desprendeu para ser livre e para não estar a pensar demais. Porque quando mais uma pessoa pensa, mais travões quando somos mais conscientes, tendemos a criar mais barreiras a nós próprios, não é? Mas então, olhando para trás, não é? Já tens 21... Vais fazer 22, não é? Exatamente. Dirias que foi benéfico teres começado tão cedo, teres te autoimposto esse empurrão de vai para palco, faz cenas. Mas não foi nada obrigado. Foi uma coisa. Ou seja, tu disseste autoimposto. Autoimposto por ti. Sim, claro. Exato, evidentemente, como todas as ações, sim, não é? Eu senti que foi sempre bom. Eu estava a fazer uma coisa que me divertia e que me diverte mesmo. Durante muito tempo, a questão da idade foi um complexo
na medida em que, não gostava de ser desvalorizado pela idade, 2, não gostava de ser valorizado pela idade ao mesmo tempo. E eu sinto que fui sempre andando aqui neste limbo, e agora sinto que me encontro mais resolvido em relação a esta questão da idade, mas que me mantenho aqui num limbo também. Que é? A minha consciência antes era de eu tenho de me comparar com as pessoas que estão a começar ao mesmo tempo que eu. E assim também pessoas que são mais próximas também do ponto de vista pessoal. O Tiago Almeida e a Luana foi assim as pessoas com quem eu comecei mais ou menos ao mesmo tempo. O Vasco Elvas tinha começado um pouco antes, o Vítor Sá também começou mais ou menos ao mesmo tempo que eu, e eu ao início comparava-me a eles, e do nada eles muito mais velhos, não é? E com outras experiências começam a disparar nas suas áreas, e eu fiquei, estou a ficar para trás e tal. E foi um trabalho. Com 18 anos a ver se estou a ficar para trás. Sim, não sim, é? sim. É. Olhando para trás é um bocado ridículo, não é? Claro, mas foi um trabalho de calma, tens tempo. Sim. Para agora estão a aparecer finalmente, e é super interessante, comediantes da minha idade, e eu já não ser o mais novo numa noite também é uma experiência, e começam a aparecer comediantes da minha idade, e eu começo a pensar, ok, eu também não posso, do ponto de vista de relaxar, comparar-me às pessoas da minha idade que estão a começar agora, mas também tenho de arranjar um equilíbrio para não pôr a pressão toda para me comparar às pessoas que estão no meio e que estão sim, mais acima, exatamente. E então acho que tenho vindo aqui a atingir um equilíbrio saudável e maturo, Gustavo. Sobre... Mas é giro, ou seja, porque dentro da geração que começa stand-up na tua altura, acabas por ser um outlier, não é? Tipo aquele caso mais estranho que está um bocado sozinho porque tem uma idade diferente. Sim, eu estou entre gerações. Exatamente. Sim. Isso é... mas eu gosto disso, estou confortável. Eu sinto que ando a arranjar aqui um limbo entre calma, tens tempo e põe-te a trabalhar. Ou seja, bora lá. Também colocares um pouco de pressão em cima de ti, mas não, sim. para não relaxares, não é? Exatamente. E como é que reagiram os teus pais na altura em que com 15 anos dizes que... Ou seja, vês o espetáculo de Salvador Martinha, decides que queres fazer stand-up, é isso? E como é que é? Falas com os teus pais? Levam a uma noite? Não, como é que funciona? Os meus pais sempre me deram muita liberdade e eu tive uma educação muito fixe transversalmente, em vários sentidos. E eles sempre me deram liberdade de, ok, tens 15 anos, já andava na rua sozinho, à noite sozinho também, como um jovem de 15 anos, em Lisboa, sim, sempre em Lisboa. E depois do espetáculo de Salvador Martinha fui falar com ele disse-me quais é que eram as noites que estavam aí, receitou-me, entre aspas, um livro de stand-up. Qual é que era? O Stand-Up Comedy The Book, da Judy Carter. Já vou falar, que é o que durante muito tempo muitos comediantes começaram por ler. E eu fui para o Casa Rir. O meu pai, eu não queria que ele fosse, mas o meu pai pediu para ir e eu disse, ok, vai, mas fica lá atrás. Também aquela coisa de 15 anos, sabes, pedir para os pais deixarem na esquina longe da escola. E o meu pai foi, eu tenho ainda essa gravação, há de sair de alguma forma, eventualmente na altura certa. Gravação áudio? Exato. Não, gravação vídeo mesmo. Pá, incrível. Quando fizer sentido um certo dessa gravação, eles reagiram como se aquilo fosse um hobby, não é? Okay. Há quem tenha os filhos no teatro, há quem tenha os filhos na música, há quem tenha os filhos no futebol. Os meus pais tinham um filho no stand-up. Não percebes? E sempre, sei lá, eu lembro-me de a minha mãe me buscar ao point. Esta história é hilariante. A minha mãe ir-me buscar mais cedo a um espetáculo ali em Santos, ir-me lá apanhar. Eram noites do Tiago Almeida, não é? Eram as noites do Tiago Almeida no ex-Pointer. E aquilo, o palco era mesmo ao lado da entrada. E então a minha mãe, porque eu estava sem bateria ou uma coisa do género, entra na sala, está um comediante em palco imediatamente ao lado da entrada. Então a minha mãe do nada está com 100 e tal pessoas, que aquilo enchia 150, 200 pessoas, a olhar para um público inteiro. E depois acho que o Tiago, que era quem estava a ser host, fala com a minha mãe e diz: é para ir buscar o Manel que ele tem teste de filosofia amanhã. E então sempre houve uma relação bastante saudável. O meu pai ia comigo a noites em que eu ia a Mãe Martins, umas noites do Ruben Branco na altura, no 2 tons e meio. Lembro-me do meu pai ir comigo também uma noite também em Mãe Martins. Mãe Martins tem um grande circuito de stand-up. Ir também comigo uma noite numa barbearia organizada por um comediante brasileiro que eu já não me lembro do nome dele, em que eu recebi o meu primeiro cachê, que foram 25 euros, 2 notas de 10 e uma de 5. Cheguei a casa, cheguei à minha cozinha, tirei uma fotografia com as notas. Vejam, já estou a ganhar dinheiro. Exatamente. Para mim 25 euros. Claro. Mesmo hoje em dia, se me pagarem 25 euros para eu ir atuar, estou todo contente. Estou a fazer aquilo que eu mais gosto, ainda recebo por isso.
Mas sempre. Então foi bastante natural e apoiaram-te. Sim. Mas porque há aqui uma vertente de noites de comédia que és um jovem de 15 anos à noite num espaço. Pronto. Opa, isso. Pessoas alcoolizadas às vezes em público e tal. Sim. Os pais podiam ter um proteccionismo, não é? Sim. Mas são mais maus pais, é o que estás a dizer. Não, estou a brincar. não, eu acho que também sempre lhes dei. Sim, claro. Mas eu acho que sempre lhes dei também a confiança de. Também não lhes dei razões de preocupação. Sim, estás a ver? Acho que foi um pouco. E eras cultivado culturalmente? Ou seja, tinhas esse que é que dizer com que isso? se davam, incentivavam a, sei lá, a ir ver teatros, ler, sim. consumir Sim. cultura. Sim. Sempre estava a pensar nisso. Sim, fui. Sempre tive uma boa educação, acho eu, musical. Sempre fui muito a museus. Mesmo a escola onde eu andei, tive o privilégio de andar numa escola que fomentava bastante a cultura. Tive aulas de filosofia desde o primeiro ano. Isto é um privilégio do caraças, não é? Teres miúdos de 6, 7, 8 anos a discutir e a questionar-se. Qual era a escola já agora? Era a Torre. Mesmo essa escola, que foi uma escola que mudou a minha vida completamente, eu só andei lá há 4 anos, tinha várias coisas que, por exemplo, tinha reuniões gerais de alunos para discutirem os problemas da escola. Estas coisas, eu acho que do ponto de vista da educação, acabam por fomentar bastante espírito crítico. O espírito crítico, claro, e o viver em democracia e o participar ativamente na sociedade. Nós, às sextas-feiras, tínhamos uma coisa que era o jornal de parede, que estava dividido em 4 pelo acho bem, acho mal, queremos fazer em notícias, em que nós, basicamente, punhamos coisas em cada segmento. Por exemplo, acho bem o Gustavo me ter emprestado uma caneta. Acho mal o Gustavo ter-me atirado com um balde de areia no recreio. Pois. E então depois estávamos nós... Desculpa, mas não. Ora, fiquei bastante ofendido. Ficou-me marcado até hoje, Gustavo. E depois nós discutíamos tudo isso e estavam sempre a promover essa discussão, pensamento crítico, chegar a consensos. E eu acho que essa educação teve influência também no resto da minha vida, como todas as educações, não é? Claro. Eu estava lá até presente nesse momento, na celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Manel Rosa a discursar para a Praça do Recio, não é? Bem cheia. Sim. Portanto, também tens essa vertente de intervenção social, não digo no humor, mas numa altura até que a democracia passa fases mais críticas. Sim. Encontras também, ou achas importante um artista, não sei se tens algum poder em usar esta palavra. Alguns humoristas têm, mas pronto, como para abrir o leque, achas importante ter esse papel de intervenção social e política? Eu não tenho naquele caso também sim. estava ligado à política. Eu não tenho grande intervenção do ponto de vista público de redes sociais, porque acho que ainda não consegui chegar a esse balanço. Vou tentando participar em manifestações. Convidaram-me as várias associações que organizam o desfile do 25 de Abril, vários partidos. Aquilo é uma coisa bastante unitária e claro. Convidaram para fazer aquilo. Eram os 50 anos do 25 de Abril. É um momento importantíssimo. Sim, estavam lá centenas de milhares de pessoas. Atrás de mim tinha o Vasco Lourenço, um capitão de Abril. À minha frente tinha o meu avô, que chegou a ser preso pela PIDE. A minha avó, que também teve bastante ligada aos movimentos anti-guerra colonial. Ou seja, quando esse convite surgiu, eu nem pensei 2 vezes, estás claro. a perceber? Mesmo agora, recentemente, fui falar a uma outra manifestação relacionada com a questão da Palestina, que é um assunto super importante, super gritante também, o silêncio de algumas pessoas, nomeadamente o meu, porque as pessoas nas redes sociais têm algum pudor, eu próprio tenho, e ainda não consegui chegar a um balanço de como é que eu consigo expor as minhas opiniões, como é que eu consigo manter a minha figura cómica, e eu acho que é preciso muita maturidade É preciso mantê-las separadas? Não sei, ou seja, difícil, não é? Talvez não. É um limbo. É um limbo complicado que eu sinto que ainda não atingi, e eu até o atingir vou sempre ter dificuldades em tomar essas posições. Mas ou seja, o que estás a dizer é que às vezes tens vontade de partilhar, por exemplo, que vais estar presente numa manifestação
sobre qualquer um destes temas, Palestina, Sim, por sim, exemplo, e retrais-te um bocado antes de publicares uma story. Sim. Basicamente, é isso? Sim. Porque acho que é preciso muita maturidade. Por exemplo, o Batáguas faz isso, o Ricardo Araújo Pereira faz isso. O Batáguas? Sim, no conteúdo. No eu conteúdo. acho que tu consegues perceber em questões mais claras o que é que ele defende ou o que é que ele não defende, de quem é que ele gosta ou de quem é que ele não gosta. E de certa forma passar uma opinião, nem que seja aquele indivíduo é uma aventesma, tendo em conta as suas opiniões políticas, não é? Bem, aquele indivíduo é uma aventesma é uma frase elegante. Mas eu sinto que ainda não cheguei a esse limbo. Mas pronto, é uma coisa que me diz muito. Não é? Sim, mas já, só voltando já agora a esse discurso, porque deste algum contexto de teres o teu avô a assistir, como é que foi esse momento em si, de quando estás a fazer o discurso? Primeiro, eu fiz uma coisa que adorei, que foi... não tiveste vontade de vou meter aqui uma gracinha? Uma bucha? Tive. Mas a pressão era tanta gente, tipo, o discurso estava tão pautado, estás a ver? Que eu fiquei, eu nem me vou pôr aqui com porcarias, são os 50 anos. Há aqui o discurso foi uma coisa conjunta? Ou foi... Sim. Ou seja, o discurso é assinado por todas. Sim, são exato. mais de 50 associações, Sim. desde a Associação Ou seja, 25 de Abril, a vários partidos. relacionado como, no fundo, o representante ou porta-voz deste discurso, não é? Sim. E ou seja, primeiro deu-me a oportunidade de fazer uma coisa que é, às vezes, os comediantes em sketches e não sei o quê, fazem aquelas vozes de jornalistas e estamos aqui neste podcast. Pronto, e fazem essas rádio, coisas assim mais sim. de rádio, assim mais caricaturadas. E eu tive a oportunidade, com justificação, para fazer um discurso político. E é mesmo um discurso, vocês não tenham dúvidas. Estás a ver? E só isso para mim divertiu-me bem. Aquela voz de comício. Sim, aquela voz de comício. Estás a ver? Bem, eu ter a oportunidade de dizer fascismo. Porque, ou seja, eu digo fascismo no dia-a-dia. E até também pela graça soltei ali um fascismo. Que achei divertido, mas estava nervoso, claro. A questão é, volta e meia, seja para o que for, tenho de assumir uma postura ou mais séria ou mais institucional, ler coisas que não foram escritas por mim. E é assim, nós em stand-up nós vamos para palco com um texto que é nosso e estamos sozinhos e com a pressão das pessoas se rirem. Ali não há pressão nenhuma. Se as pessoas quiserem, batem palmas e gritam palavras de ordem. Se não, está tudo bem. E no stand-up tens aquela pressão de fazer rir. Portanto, tudo que não seja a pressão de receber uma reação por parte de quem nos está a ver, para mim deixa-me muito mais tranquilo e tranquilizam-me bastante. A minha única coisa era não me engasgar e manter uma boa dicção e não ter a voz a tremer, que era o que me dava vontade. Não, mas acho que estiveste bem. Eu estava lá a assistir, acho que estiveste bem. Agradeço, Gustavo, fico feliz. Já falámos aqui do Disnarrativo, um projeto que surgiu como justificação para os teus pais pelo facto de estares a sair do curso, certo. E querias que eles vissem que estavas atarefado com um projeto grande. Começou em 2023, acabou muito recentemente, um episódio final especial. Até fizeste umas t-shirts especiais, não sei se já foram todas à vida, mas foram todas. Pronto, eu gostava de ter trazido uma, mas realmente não, assim se vê. Mas quando marcámos esta entrevista já não estavam nenhumas disponíveis. Não, mas... Eu até me pus aqui em Sarilhos que o pai da minha namorada criou uma XL. E de facto foram 2 XL ou 3 ou 4, foram muito poucas para venda. Foi uma edição bastante limitada. Foram para aí umas 60 t-shirts que tu serigrafaste, exatamente, à mão? Sim, todas estampadas à mão. Eu fiz o design mal amanhado no Photoshop. E o design são umas flores feitas pela Bárbara, que foi quem nos tatuou a mim e a Joana Miranda num dos episódios Disnarrativo. Portanto tem tudo ali uma ligação. Tu dizes neste último episódio que o Disnarrativo mudou a tua vida. Porquê? Sim. O Disnarrativo mudou a minha vida de várias formas. E só para contextualizar, tu fazias um episódio por mês, uma espécie de resumo do teu mês, com uma espécie de diário quase. Diário, exato, que ias filmando várias partes do teu mês, depois encaixavas ali numa... Certo. Tinha umas partes de monólogo, umas partes mais de vlog, depois passei a ter convidados a partir de 2024. No fundo era mostrar um pouco aquilo que me tinha acontecido ao longo do mês e o que eu tinha achado sobre isso. E porquê é que mudou a tua vida? Mudou a minha vida primeiro porque os certos de Disnarrativo foram, principalmente no Instagram, o que me deu uma grande alavancagem nas redes sociais, no Instagram principalmente.
mal ou bem, sem números, tu não consegues viver disto. E portanto, nesse sentido, mudou a minha vida. Depois também porque eu ganhei ali muita experiência de edição. Inicialmente era eu que editava tudo, depois gradualmente o Miguel Moreira começou a fazer uma montagem, ou seja, para eu não estar a perder tanto tempo com os brutos, e depois eu fazia a edição, depois a parte menos mecânica, mais criativa. Fui eu que, juntamente com a Inês Gonçalves, acabei por fazer também a pensar o cenário. Fui eu que estive a preocupar-me às vezes com a realização, com as câmaras, bora fazer este plano, bora fazer isto, a ter as ideias, a escrever guiões. Ou seja, toda essa experiência, depois para qualquer outra coisa que eu venha a fazer daqui para a frente, já mudou a minha vida, porque me vai deixar muito mais confortável para uma série de situações, percebes? Já ganhaste competências em diversas áreas devido a... Epá, e depois mudou a minha vida ao também projeto. porque cimentei muitas relações profissionais e depois também de amizade. O João Batista, por exemplo, de quem eu falo Já muito, foi convidado deste que já foi podcast? convidado deste podcast, exatamente. Toda a gente se lembra daquela voz doce e frágil. Exatamente. Tão carinhosa. O João Batista acaba por ser um dos meus melhores amigos hoje em dia, mesmo de vida, estás a ver? Ou seja, mudou a minha vida também nesse sentido do ponto de vista de amizades. Também comecei a experimentar fazer entrevistas, que é uma coisa que também me interessa bastante, dentro ou fora do humor. É uma coisa que eu gosto, de falar com pessoas, e tenho essa curiosidade. Portanto, acho que nesse sentido mudou a minha vida de várias formas. Sim. Colocando um ponto final no projeto, como é que agora se parte para outro? Eu tenho tido essa discussão com os meus agentes e... Daquilo já agora? Fazes Daquilo, parte daquilo? sim. Grande agência, Kilt. Vemos há pouco tempo o Ricardo. Exatamente. Uma coisa que eu me tenho vindo a perceber, e foi também uma das razões para eu acabar com o Diz Narrativo, embora me desse muito prazer, também já estava a ficar um pouco saturado da ideia e de ter aquela pressão de sair um conteúdo todos os meses. Tenho vindo a perceber que se alguma vez quando eu fizer outro conteúdo de longa duração para o YouTube, será quase de certeza por temporadas, porque aquela pressão de ser com uma certa regularidade acabava por boicotar a qualidade do conteúdo. Talvez há aquela coisa de quanto mais depressa, mais devagar, mas também há a pressa é inimiga da perfeição. O ideal é arranjar aqui este balanço. O meio termo. Exato. Sentiste na pele o que sofria ao Batáguas. Exatamente. Não é? Sim. E mesmo agora com o conteúdo. Ou seja, apesar de já ser uma escala diferente. Sim. Exato, mas ou seja, eu acho que também é preferível uma que pessoa é quinzenal já agora. ter rebentar-se ali toda numa fase da vida. Por exemplo, o Geirinhas agora com o Bom Partido, se calhar está ali várias semanas a partir a cabeça, a pensar naquilo e a editar aquilo e a preparar os guiões, etc. E depois se calhar consegue relaxar um bocado depois. Isto aqui foram 2 anos em que eu praticamente não tirei férias, na medida em que todos os meses estava preocupado em o que é que eu vou dizer, coisa, claro. vou ter de gravar, pronto. E eu acho que também é fixe para a cabeça ter isso. Mas onde eu queria chegar com isto é que o conteúdo do longo formato não me estava a ampliar muito os números no YouTube, a verdade é essa. E onde eu estava a crescer era no Instagram, no TikTok, com os cortes que eu estava a fazer do Diz Narrativo. Muitas vezes as pessoas apanhavam-me na rua, alguém que já tinha visto: tu és o gajo do TikTok, ou tu és o gajo do Instagram. Muitos não sabiam o meu nome, que é o mais normal, e eu curto dos teus vídeos. Vês no YouTube? Tens do YouTube. Ou seja, eu estava a perder não, mas eu estava a investir muito tempo naqueles 24 minutos para o YouTube, quando o que me estava a dar mais retorno eram ali 3 minutos que eu estava a lançar todos os meses. E portanto eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer, acho não, que já está a ser preparada e há de sair em breve. Não quero já adiantar. Bom teaser. Sim, porque ainda não está tudo fechado. Vai ser curta duração. Mas vai ser um conteúdo de curta duração, sim, com que não seja descartável, por um lado, porque é o que acontece muitas vezes com os conteúdos de curta duração, só uma pastilha elástica, não é? Mas e depois também há a questão de se mais facilmente prendes o público, no sentido de torna-se público de Manuel Rosa por ver o conteúdo de longa duração. Claro. Ou sim. por ver TikToks não, tu de 1 prendes. minuto. Eu acho que as pessoas que acompanharam ali o Diz Narrativo se converte para bilhetes, digamos assim. Sim. Acho que vão ficar. A questão é, eu quero muito fazer conteúdos de longa duração e eu valorizo muito as pessoas. Longa duração, atenção, a questão é que hoje em dia, com a nossa capacidade de atenção, mais de 5 minutos já praticamente é considerado longa duração. É verdade.
Ou seja, tudo o que As vá para... taxas de retenção dos vídeos do YouTube. Era Exatamente. giro nós Sim, um dia sim. começarmos a saber Sim. algumas. Tudo o que for conteúdo para a horizontal, fora de Instagram e TikTok, no fundo, eu estou a pôr aqui dentro desta caixa de longa duração. E eu valorizo muito quem investe em conteúdos de longa duração, porque principalmente em início de carreira, porque a verdade é que não é, acho eu, o mais rentável. É mais difícil de tu captares a atenção de uma pessoa quando estás a começar e quando as pessoas ainda não te conhecem bem, que é o meu caso, com um conteúdo de longa duração. As pessoas não vão perder 25 minutos da vida delas a dar uma oportunidade, vão perder 1 minuto, porque a capacidade das pessoas está aí. Portanto, os conteúdos de curta duração acho que são muito mais privilegiados. O que é que eu gostava de fazer? E foi um pouco o que eu fiz, para além dessa desculpa para os meus pais. Eu já estava com, não muito, mas já tinha alguns seguidores, tanto no TikTok como no Instagram, e eu quis testar se isto tinha alguma tração depois no YouTube. Pronto, já tinha ali algum público cimentado e conseguia passar para a outra plataforma. E eu acho que agora o processo é fazendo uma coisa verdadeira, honesta, que eu gosto, que eu acredito, mas também que me permita ganhar números para depois fazer outra vez um conteúdo de longa duração. Yeah. A ideia por agora é focar em conteúdo de curta duração e stand-up? Sim, e stand-up. E Sim. um solo no futuro? Quiçá. Quiçá? Sim. Não te queres pôr esta pressão? Posso pôr, mas, ou seja, não. Posso pôr. Sim, posso pôr. Está bem, eu gostava, já que insistes. Sim. Está bem, eu faço um solo, eu gostava. Eu gostava muito de fazer um solo. Acho que o nível de stand-up tem estado cada vez melhor. E eu, quando apresentar uma coisa, quero que seja uma coisa muito boa. E as pessoas estão a atuar muito mesmo. Acho que a qualidade de stand-up nos últimos anos aumentou muito. As pessoas estão a trabalhar cada vez mais os seus textos, estão a testar cada vez mais, estão cada vez mais obcecadas com o stand-up, as pessoas, os comediantes. E eu sinto que não tenho tanta essa obsessão para a comédia quanto têm muitos dos meus colegas. Porquê? Já Ok. vou. Mas... E por querer apresentar o melhor produto possível e que não testou dos outros, eu sinto que preciso de chegar ali a uma boa forma, uma grande forma de stand-up, que eu acho que ainda não cheguei lá. Acho que estou mais perto. Tenho sentido essa evolução. Tenho atuado bastante também, todas as semanas, quase sempre mais do que uma vez por semana. E sinto que estou finalmente a chegar a um stand-up mais verdadeiro e que eu acredito mais naquilo que estou a dizer. E acho que isso depois também acaba, espero eu, por passar para o público. Mas pelo menos eu tenho sentido mais confortável e feliz em palco, onde gosto bastante de estar. Ok. Respondendo àquilo que tu fizeste há bocado, À pergunta do porquê? da opção, não é? Exatamente. Eu, quando comecei a fazer isto, comecei com 15 anos, não é? E eu sempre pus: eu vou ser comediante, eu vou ser comediante, eu vou ser comediante. E com o crescimento e por estar a experimentar também outras coisas, e mesmo dentro do diz narrativo, tenho vindo a perceber que não é só a comédia que me interessa e que há outras coisas. Enquanto o comediante tem a obsessão por causar riso, às vezes a minha obsessão vai para causar uma reação na pessoa. A mim interessa-me não é tanto ou mais, mas tanto como me interessa fazer rir, interessa-me também criar uma imagem bonita, interessa-me criar talvez um pensamento, interessa-me criar uma comoção, um nojo, uma impressão, estás a ver? E eu acho que um comediante vai mais para o riso. Claro. E tem como é que eu vou conseguir cortar este texto para conseguir meter menos palavras e pôr mais rápido. Também queres ser outras coisas, sim, não é? Nomeadamente. Não sei, eu já disse isto noutros sítios publicamente. Eu adorava escrever livros quando tiver outra maturidade de tempo e crónicas, capacidade de trabalho. Adorava escrever crónicas, gostava de escrever filmes, gostava de realizar filmes eventualmente, de comédia ou sem ser de comédia. Vejo-me confortável a entrevistar pessoas também. Agora com o curto-circuito também tenho tido essa experiência, também é uma coisa que me interessa. Gosto de falar com pessoas, tenho curiosidade para saber o que é que há por trás de cabeças, de algumas. E pronto, e gostava de fazer se calhar alguma coisa em palco que não fosse necessariamente stand-up também. Ou seja, não me quero pôr numa caixa porque sim, acho que vou ter, já tenho, ainda não arranjei a forma porque ainda estou a crescer, não é? Tenho 21 anos,
mas acho que vou querer no futuro explorar outras coisas. Isto é a justificação do tal antes sabias mais e hoje sabes menos. Sim, É essa a justificação. Exatamente. Tínhamos falado no início. Bem buscada. Tinha aqui anotado. Sim. Falaste aí do curto-circuito também, portanto fazes televisão, além de Sim. que acredito que seja uma experiência diferente e interessante, mas para uma pessoa da tua geração, falámos muito do TikTok, de redes sociais, YouTube, a televisão ainda faz algum sentido? Ou os meios tradicionais, melhor dizer. Tu perguntas-me enquanto apresentador da SIC Radical, ou tu perguntas-me enquanto jovem que consome conteúdo? Não, enquanto apresentador da SIC Radical. É fantástico. A televisão. A televisão é maravilhosa. Não, mas no sentido se tu Não, mas sentes que... O que é que ganhas exatamente? Ganhas competências e não necessariamente público, é isso? Sim, é assim. Eu acho que a malta da nossa idade não... Tu não pensas numa carreira na televisão, é isso? Penso. Pensas? Eu gostava muito. Mas apresentar o quê, então? Gostava, não sei. Mas manda para o ar, agora Não estamos sei, aqui, mas... eu daqui a bocado vou ali à administração. Vais lá à administração. Sim, e vou dizer, olha, o Manel Rosa quer Sim. apresentar isto. Não, eu não sei, não tenho nada em concreto. É só uma porta que eu não fecho. Certo. Porque me diverte muito estar ali no curto-circuito. Diverte-me. Quando as pessoas dizem aquela coisa que se diz muito, o curto-circuito é uma escola, é mesmo. Nem que seja por eu estou num estúdio, estou com 4 câmaras, estou com uma regia a falar-me ao ouvido, estou com outra apresentadora, estou com convidados, ou seja, tudo claro. isso acaba por ser um treino para tu estares ali a adaptar-te, e tenho sentido mesmo essa evolução que depois para stand-up ajuda, para criação de conteúdos ajuda, para vox pop na rua ajuda. Agora, do ponto de vista de público, eu honestamente não sei, nem tenho acesso a quantas pessoas é que veem aquilo, qual é que é a idade, qual é que é o público-alvo, tudo mais. Mas as pessoas abordam até pelos conteúdos nas redes, não é? Sim, Esse mas é o sabes que gradualmente tem-me abordado mais também pelo curto-circuito. é? Sim. Okay. No outro dia estava a estacionar o carro na Rua dos Anjos, ficam a saber, e sai um senhor de uma tasca sem um dos dentes, e por acaso era da frente, achei importante realçar para isto entrar no vosso imaginário, certo. uma tasca escura. Estava de manga cava, não? Por acaso não estava de manga cava, mas podia estar. Lá está, o estereótipo. Sim, engano sempre. E ele disse assim: Manel! Eu, oi, como é que é? Tudo bem? Estou sempre a ver o curto-circuito, eu adoro aquela porcaria, vocês são os grandes malucos e tal. E ele tinha aí uns 50, 60 anos. Okay. As amigas da minha avó, o meu avô vibra com aquilo. Claro. Ou seja, se é o público-alvo, não sei. Se há pessoas a ver, sim. A mim diverte-me muito. E de facto é uma coisa onde eu estou a ganhar muita experiência. Eu gosto muito daquilo. E tu perguntas assim, e depois na televisão? Não sei, eu estou sempre aberto a novas experiências. Aliás, quando isto sair, eu já terei ido. Fui agora recentemente a um episódio do Irritações. E correu incrivelmente bem. Correu incrivelmente bem, sim. Exato. À data desta gravação ainda não aconteceu, mas acontecerá. E quando veio o convite, eu fiquei, claro que sim, é uma experiência, vai ser divertido. Ainda por cima está lá a Luana, que eu gosto muito dela, e eu estou super aberto a experimentar novas coisas, porque se calhar antes, quando era mais novo, eu dizia, só quero fazer isto, se fizer é para fazer isto. Agora estou, vai saber, e eu descubro, e afinal também gosto de outras coisas. Acho que é fixe permitir-me e dar-me essa liberdade de descobrir o que é que há por trás de certas cortinas. Que se calhar se eu tivesse só balizado claro. nessa palavra de comediante ou humorista, se calhar depois não ia querer descobrir ou não ia despertar esse interesse. Tu disseste que o disnarrativo mudou a tua vida. Não sei se também nesta vertente de, por exemplo, agora és uma das pessoas, das caras, digamos, tu e a Joana Miranda do Vorten Mockfest, festival que até há uns episódios o Ricardo, que já referimos daquilo, veio aqui apresentar o festival. Eu na altura perguntava-lhe porque é que isto era importante, ele sendo o diretor do festival, obviamente que acha importante. Tu também estás associado ao festival, mas certo. Peço que respondas na perspectiva do humorista, porque é que ter um festival como este, com nomes internacionais mas também nacionais, 3 dias, Cinema São Jorge, é importante para o meio da comédia. Eu acho que o festival acaba por cimentar. Ainda há muito caminho para
Para percorrer, exatamente, para trilhar. Era a expressão que eu ia usar. Claro, o vocabulário, nota-se. Sim, sim. Não, é que eu comprei agora uns sapatos que são os Salomon, que são de caminhada e de trilhos, então eu queria utilizar este verbo. Eu acho que ainda há muito caminho para trilhar, mas eu acho que o festival, tal como a comédia se aproximou da música em muitas coisas, primeiro não havia agência de comediantes, depois passou a haver. Depois os comediantes não iam a certas salas, depois começaram a fazer. Pá, do nada, já enchem mais campos pequenos do que muitos músicos. Muitos músicos, exatamente. Com tours gigantescas a vender muito mais do que muitos músicos. E há uma porrada, isto é mesmo assim, de festivais de música. Portanto, eu acho que para cimentar a profissionalização da comédia era importante haver um festival só dedicado à comédia e não um palco que é fixe e que é importante, mas ali encostado para segundo plano num festival de música. E depois virem nomes internacionais acaba por dar ali uma credibilidade. Sim. Que... Além de Daniel Sloss foi anunciado Jim Jeffries. Que eu adoro. Sim. Eu adoro Jim Jeffries. Vais na noite dele? Não, vais atuar na noite dele? Acho que... É assim, as minhas atuações vão ser assim mais esporádicas. Porque eu não estou objetivamente em nenhum cartaz. Agora eu vou lá atuar, vou aparecer de surpresa, nem que eu tenha de entrar pela porta das traseiras. Só para tirar uma foto, pelo menos. Exatamente. Mas sim, aquilo vai ter um palco que chamaram de Jump in the Pool, onde vai acontecer muita comédia assim de seguida, onde podem aparecer convidados de surpresa. Opa, sou eu. Não sei, e esse palco é gratuito, atenção. Sim, esse palco é gratuito. Esse é gratuito. As sessões do Jim Jeffries não é? Obviamente, mas... Sim. E ainda por cima já tinha visto o Jim Jeffries ao vivo no Campo Pequeno, gostei muito. Também gostei muito. O Intolerant é um dos meus specials preferidos. O final do Intolerant eu cheguei a mostrar fora de contexto a muitas pessoas, porque é um pouco escatológico, mas nada me faz mais rir do que aquilo. Ou pelo menos na altura, por acaso já não vou revisitar aquilo há algum tempo. Agora estou aqui a dar este selo. Estou a dar aqui este selo de aprovação e vai saber. E já não agora me é problemático hoje em dia. Sim, mas o festival depois também tem outras coisas que eu acho que são bastante interessantes, que é, por exemplo, o ciclo de cinema do Jarinhas, curado pelo Jarinhas, em que ainda é uma incógnita, não sabemos os filmes que vão aparecer. Sim, mas há de aparecer. Sim. Eu sigo no Letterboxd e também é de confiar. Sim. E acho que é interessante dar esse palco. Ou seja, não são só filmes de comédia e filmes cómicos, são também filmes sobre comédia. E há coisas bastante interessantes sobre o processo de comédia e tudo mais. Depois com a Fundação Francisco Manuel dos Santos também vão haver umas conversas, talvez de uns assuntos mais temas mais sérios, economia, por exemplo, mas depois se calhar vais ter lá alguns comediantes a falar sobre isso, que acho que é interessante, porque é assim, pelo menos do meu lado, eu não sei ponta de economia para ir falar uma conversa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mas é interessante perceber quanto é que vale o mercado. Sim. Coisas desse género. Sim, mas acho muito fixe, e acho que, acima de tudo, acho muito fixe haver vontade de dar palco à comédia, também por parte dos patrocinadores da Vorta. Bem, agora super institucional, mas é verdade. É fixe a Vorta na Superboc, a EGEAC, a Fundação apoiarem o festival e serem de certa forma mecenas para a evolução da indústria, porque ainda tem muito espaço para evoluir, mas que isto é mais um passo importante nessa evolução. E eu acho que depois este festival tem muito espaço para evoluir. Eu adorava, pessoalmente, isto não é nada, não estou a falar pelo festival nem nada que se pareça, mas eu adorava ver o festival evoluir para uma coisa tipo Superboc em stock, na altura, que tinha concertos tanto no Capitólio como no Tivoli, na Avenida da Liberdade, não é? Na Avenida da Liberdade, sei lá, no Variedades, que foi agora renovado. Pronto, eu acho que isso seria super interessante. Vamos ver. Além do festival do Vorten Mockfest, também agora tens aparecido em peso não só televisão, também há cartazes espalhados pela cidade. Sim. Ricardo Aruz Pereira, Manel Rosa e Joana Miranda. Sim. Isso à frente das câmaras, porque aquela equipa é uma loucura. Sim. Ou seja, como é que foi essa experiência? Eu adorei. Eu estava lá tipo esponja. aquele cenário era tipo Severance. A ideia do cenário era replicar um pouco Severance. Severance, para quem não sabe, é uma série que está toda a gente. Fizemos um episódio até sobre Severance. Mais há um mês, talvez. Sim. Quando acabou a segunda temporada. Mas só para dar aqui um contexto, claro. Basicamente eles são sempre dentro do mesmo espaço. Só para Office Space. Exato, Office Space, para dar essa ideia. Yeah. E aquilo era um pouco como o Severance, na medida em que
nós estávamos sempre sentados naquela mesa que se vê nos anúncios e depois, à medida que o cliente estava a aprovar, que a equipa estava a trocar as câmaras de sítio e tal, nós estávamos só os três à conversa. Portanto, eu estive ali não sei quantos dias a conversar com o... Dias? Sim, aquilo foi mais do que um dia. Sim. A conversar com o Ricardo Araújo Pereira, que acho que é uma referência para qualquer pessoa que queira fazer comédia em Portugal. E então eu estava ali a absorver tudo, estava ali que nem uma esponja. Foi uma grande experiência. E depois, do ponto de vista de equipa também, quem realizou foi o Augusto Fraga, que realizou o Rabo de Peixe. É um dos maiores e melhores realizadores em Portugal. Quem fez o figurino foi o Nuno Baltazar, que é um modista, pode-se dizer assim. Estilista, que trabalha muito com a Catarina Furtado e tudo mais. É uma grande máquina. Portanto, eu do nada estava ali, rodeado de uma equipa dos melhores de estrelas e eu. Como é que isso aconteceu? Opa, esse convite? Convidaram-me. Foi assim? Eu aceitei. Claro. Isto no fundo foi um regresso à falecida rubrica Como é que conheceste o Ricardo? Ou já o tinhas conhecido antes? Já o tinha conhecido antes. Aliás, a última vez que eu tinha estado com ele foi contigo. Globos de Ouro? Exatamente. Sabes quem é que também estava lá? Então, Augusto Fraga. Aliás, eu estive sentado à mesa com o Augusto Fraga. Com ele tinha acabado de ganhar um Globo de Ouro. E na altura, no primeiro dia em que ele estava lá e que eu conheci, disse: tu não te lembras? Mas nós estivemos juntos. Aliás, tu pagaste uma margarita. Ele depois pagou-te. Pagou ali uma rodada. Incrível. Eu já tinha abandonado. Sim. Ele pagou ali uma margarita à malta que estava na mesa, mesmo não conhecendo. Ou seja, no fundo foi a equipa que estava ali junta no final dos Globos, menos eu. Decidiram, vamos excluir o que estava. Certo. E bora gravar um anúncio da porta. Sim, exatamente. Foi mesmo isso. Miranda. E bem. E foi fixe porque o Augusto é uma máquina, não só é uma máquina a trabalhar, como depois também é passe. E o Ricardo a mesma coisa, são super simpáticos, são super acessíveis. E chegámos lá e o Augusto no primeiro dia deu-nos um livro sobre Rabo de Peixe, que eles editaram um livro assinado, foi muito fixe. O Ricardo, eu estou aqui para os brindes, percebes? Eu estou aqui para os brindes. O Ricardo, eu também levei uns livros para ele assinar, levei 2, curiosamente. Claro. Acabei por dar de crónicas. Livros que eu lia com 10 anos, com 12. Sim. Lembro-me bem também de fazer apresentações do contrato de leitura sobre esses livros. E acabei por oferecer à Joana. Eu tinha um Mixórdia de Temáticas Série Miranda, e ela é a Joana Miranda, e acabei por pedir ao Ricardo para lhe assinar esse. Para além das fotografias, da experiência, da campanha, de tudo, leva esses 2 recuerdos físicos que estão ali bem guardados. Muito fixe. Manel, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Obrigado eu. Para terminar, vamos recordar exatamente o beat, que até para incentivar as pessoas a irem ao Vorten Mock Fest. E sim. Jim Jeffrey, se conseguirem. Sim. Esse beat final do Intolerant. Ok. Do Jim Jeffries. Podes cortar uma parte boa. Vou cortar uma parte boa. Ok. Vou cortar, claro. Boa, fantástico. Manel, muito obrigado. O Manel Rosa está no Instagram em Manel_Rosa. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do José Fernandes. A fotografia de logótipo também é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. O Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho. Estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado, Manel. Obrigado, eu. Foi um prazer estar aqui. I'm going to tell you a story right now. To tell this story, I have to start off by saying that I'm lactose intolerant. That means that I will not tolerate lactose. If I eat lactose, 40 minutes later, and you can set your fucking watch by it, I will shit myself. That sounds like more than just intolerance, doesn't it? I shit myself. The 2 things that I'm not good with are ice cream and cheese. Now here's the tragedy that is my life. Ice cream and cheese are also my 2 favourite things. So now I can't eat ice cream and cheese, right? But here's the thing. I still eat ice cream and cheese. With the full knowledge that I'm going to shit myself, I still fucking do it, right? I actually, what I do is if I have a heavy meal, I eat a scoop of ice cream afterwards, because then I know I'll shit everything out, because I'm a genius, you see?
That's the Jeffrey's diet. You can fucking take that home with you.